professor, professora. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre as videoaulas do Colégio Abraham Lincoln. Vamos falar de alguns pontos que eu achei interessante. A gente está padronizando a sistemática da montagem dessas aulas e algumas orientações em relação a algumas falhas que, porventura, podem acontecer. Então, a gente vai falar sobre como a gente deve se posicionar diante da câmera, quais os objetos e roupas que a gente deve evitar estar utilizando, quais os vícios de linguagem que a gente não podem ser usados e como deve ser dividido e elaborado o roteiro de aula e a sua conclusão, ok? Para isso a gente criou 6 passos básicos, 6 passos principais. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente criou é a postura diante da câmera. Onde que a gente deve ficar posicionado diante da câmera? No espaço que a gente determinou aqui, ele possibilita que a gente dê um passo para frente, ou um passo para trás, um passo para a esquerda, um passo para a direita, um passo pequeno. Você pode dar movimento na hora que você está elucidando a sua temática, porém você não pode caminhar. Então, como o foco da câmera ele pega da cintura para cima, os movimentos que a gente faz com as mãos também devem ser movimentos discretos, e os passos que a gente dá na hora de movimentar para frente ou para o lado também tem que ser passos discretos, pequenos, curtos. E as mãos, onde que as mãos podem ficar posicionadas? Sempre as mãos têm que estar posicionadas uma próxima da outra. Você pode se comunicar com a mão, mas as mãos elas não podem estar muito longe umas das outras, e a gente tem que evitar algum tipo de posição das mãos que não seja uma posição de frontal. Que a linguagem postural, a linguagem com as mãos ajuda a gente elaborar uma comunicação inteira, direta com o aluno. Ok? Passo número 2. Quais os objetos e roupas que a gente tem que evitar e a sugestão que a gente coloca aqui para serem utilizados. No caso das mulheres, tem que evitar brincos compridos e pulseiras. Por que brinco comprido? Porque senão a gente encosta o brinco no microfone e o áudio aparece para vocês, para quem está escutando. No estúdio aqui a gente não escuta, mas na gravação, qualquer tipo de movimento do brinco no microfone vai interferir no áudio quando o aluno, quando o leitor da aula estiver assistindo as teleaulas. Sugestão, brincos pequenos ou sem brinco nenhum. E as pulseiras também, que fazem barulho, e o microfone ele capta essa sensibilidade de barulho. A gente evita pulseiras e evita brincos compridos. Tá? Em relação à roupa, nosso fundo aqui ele é marrom claro, cinza. Evitar roupas com a mesma tonalidade do fundo do nosso estúdio. Evitar tons marrom e também roupas com uma coloração muito chamativa, com diversas cores. Porque senão a atenção do aluno sai do tema, sai do professor, do conteúdo, e ele acaba desviando o foco para a roupa do professor ou para algum outro logo. A gente até mudou o nosso logo para evitar que a atenção do aluno seja desviada do tema principal, que é o conteúdo da aula. Passo número 3, vícios de linguagem. Então, como a aula ela pode ser assistida de manhã, de noite, de madrugada, de diferentes horários, a gente tem que evitar o bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coisa interessante também é o celular. A hora que a gente vai começar a gravação das aulas, desligar completamente o celular. Até porque ele mesmo, no modo de vibrador, ele acaba interferindo na filmagem, no áudio e na frequência das nossas imagens. Então, a primeira coisa que a gente faz também é desligar os celulares. A sugestão que a gente dá para início de uma aula é falar: olá, alunos, hoje daremos início à primeira aula, hoje daremos continuidade à disciplina tal, para que você tenha ali uma globalização do horário, do dia, que o aluno vai estar assistindo a sua aula. Ok? Passo número 3, roteiro da aula. Então, como é que a gente vai criar um roteiro de cada videoaula, de cada teleaula? Primeira coisa, a introdução, a apresentação. No início de cada etapa, importante ao aluno apresentar, abrir oportunidade ao leitor, situar-se no curso. Então, o aluno tem que compreender a importância da disciplina. O que ele vai ver? Ele tem que entender o que será visto ao longo de toda a disciplina. Quais os temas serão abordados e a finalidade daquele estudo para o processo da sua formação acadêmica. Então, o aluno ele tem que ver aquela etapa
no início, né, ele tem que ter um entendimento prévio de tudo que ele vai ver durante aquela etapa, para que ele entenda, ao final da etapa, quais são os valores e competências que ele vai aprender e para que ele está utilizando onde ele vai aplicar aquele conteúdo. Então, sempre no roteiro de aula, na introdução à apresentação, a gente deve explicar o que vai ser visto em tópicos, né, naquela etapa. Passo número 5, desenvolvimento da aula. Então, a linguagem deve ser clara e objetiva. O texto elaborado nos slides deve ser de fácil compreensão e deve seguir uma linha cronológica coerente entre cada uma das etapas da disciplina. Na hora de elaborar toda a disciplina, a gente tem que seguir uma linha cronológica nessas etapas para que exista uma coerência entre elas, né? Para que faça sentido, né? E para que não se repita conteúdo. Okay? Último passo é a conclusão. No final da etapa, deve-se fazer uma síntese das principais ideias trabalhadas, ou seja, repetir os pontos principais que foram discursados ao longo da teleaula, né? Reforçando. Então deve-se criar os conteúdos e apostilas, deve-se citar os conteúdos e apostilas no final da conclusão também, da etapa. Então você reforça todos os pontos que foram vistos, você cita as apostilas ou artigos complementares que estão disponíveis no portal no final da etapa também. E você finaliza com até a próxima, até breve, um tchau e um obrigado. Ok? E com esses passos, a gente seguindo esses passos, padronizando, né, a roupa, né, os objetos, a montagem das teleaulas, posicionamento do professor diante da câmera, posicionamento das mãos, montagem do roteiro de aula, introdução da disciplina, desenvolvimento da disciplina, conclusão, a gente consiga padronizar nossas aulas e evitar alguns problemas que possam acontecer. Ok? Espero ter contribuído para a fácil compreensão de modelo de aulas gravadas para o nosso colégio. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Obrigado.